Olá, eu, Tatiana Cabral, estou muito feliz por estar participando do segundo encontro de arquivos públicos e privados do estado do Ceará. É com muita alegria que eu trago aqui, então, algumas considerações sobre esse tema, que para mim é um tema tão caro, que de fato eu acredito que traga grande transformação na realidade dos nossos acervos. Agradeço a Arquive-se pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Vamos lá então, eu separei, pensando no tema do encontro, pensando no tema específico dessa mesa, dividindo essa mesa aí com colegas tão renomados, eu gostaria de trazer uma relação entre eixos estruturantes de serviços em gestão documental com riscos, para que de fato a gente passe a ver sob novas perspectivas e ver como a gente pode tratar para de fato ter serviços mais eficientes, serviços mais produtivos, com menos custos na operação. Então essa é a minha fala hoje aqui. Vamos lá? Para a gente poder começar, eu gostaria de destacar alguns pontos que eu considero relevantes no cenário atual da gestão documental no campo de serviços, então. O primeiro ponto que eu trago tem surgido novas regulamentações aí para digitalização, que foi de fato, trouxe aí muita movimentação, muito agito na área da gestão documental, acervo acadêmico, a gente tem aí, inclusive, regulamentações da área de TI que influenciam diretamente na nossa área, na área da gestão documental. Então, eu destaco novas regulamentações. Outro ponto, novos recursos tecnológicos que, de fato, exige que o profissional da gestão documental esteja sempre atualizado, se mantenha atualizado. Outro ponto que eu destaco na parte dos serviços de gestão documental, um mercado cada vez mais competitivo. De fato, a gente tem visto em licitações, por exemplo, disputas muito acirradas, muito arrojadas por preço. A gente tem percebido que as empresas começam cada vez mais a utilizar de automações em seus projetos, em seus serviços, para que de fato a gente diminua custos e melhore aí a produtividade em nossos contratos, nossos serviços. Outro ponto que eu também destaco desse nosso cenário atual são as oportunidades. O mercado, a gente percebe cada vez mais novas contratações. Isso reflete, eu vejo, um bom momento. De fato, a área tem obtido destaque, tem obtido direcionamento de recursos públicos, por exemplo, mas o mercado privado, instituições privadas também têm investido na gestão documental por uma necessidade. As empresas, instituições cada vez mais voltadas para uma gestão de dados, então de fato se faz necessário que a gente tenha uma gestão documental eficiente. Passado então esse ponto do cenário atual, eu trato serviços estruturando em 5 eixos. Vou citar aqui os eixos então para que a gente possa fazer uma relação com riscos em cada um desses eixos quando a gente fala de serviços de gestão documental. O primeiro eixo é o eixo da vistoria. No caso de licitações, a vistoria é algo facultado ao licitante, a quem vai participar dessa licitação. No caso de empresas privadas, quando não ocorre uma licitação, não é necessário uma licitação, a gente pode entender essa vistoria muito próxima de um diagnóstico, de fato de uma avaliação ali do cenário que essa documentação se encontra, que o acervo que vai ser tratado, que vai ser prestado esse serviço se encontra. Então, vistoria é o primeiro eixo. O segundo eixo que eu trago é o projeto executivo. Eu entendo que para serviços de gestão documental é importantíssimo que a gente estabeleça, que a gente elabore um projeto executivo e, com uma boa estrutura de um projeto executivo, a gente se debruce numa fase de planejamento sobre estruturar os processos que vão ser realizados, como fazer, o que vai ser feito, definir o escopo, definir a forma que a equipe vai trabalhar. Então, um projeto executivo bem elaborado, de fato, ele faz com que você pense em padronizações, se antecipe a problemas e ali, de fato, já pense em formas mais produtivas para se trabalhar. O terceiro eixo que eu venho trazendo é o eixo da capacitação. Eu entendo que um serviço de gestão documental, ele precisa ter uma equipe capacitada. Então, de fato, a capacitação ela se faz muito necessária para qualquer serviço, para que quando a gente inicia uma execução e durante a execução, a gente observe se, de fato, o que foi previsto no projeto executivo, no que aquela equipe foi capacitada, se aquilo está sendo executado. Aí a gente vem para o próximo eixo, que é o eixo da produtividade.
pensando no projeto executivo, pensando numa equipe capacitada, a gente passa a trabalhar o eixo da produtividade, que ele traz para a gente, eu tenho que sempre pensar em produtividade, maior qualidade e em menor tempo. Eu preciso, de fato, equilibrar essas duas questões. De nada adianta eu realizar um serviço muito rápido com uma baixa qualidade. E também se torna insustentável, até mesmo para que a gente obtenha resultados, até mesmo se não estiver falando de uma contratação, a execução de serviço com uma equipe interna, por exemplo, que é um ponto possível a depender da sua equipe, eu tenho que pensar em um projeto que traga retorno, que de fato eu faça em um tempo razoável. Então eu preciso equilibrar qualidade com produtividade, com o tempo, para que eu tenha aí essa equação da produtividade bem equilibrada. Um outro ponto que a gente fala, principalmente quando eu falo de contratações, serviços aí feitos baseados em uma contratação, em uma licitação, por exemplo, eu preciso pensar no registro da execução. Não é exclusivo para a licitação, claro, porque eu preciso registrar as etapas, as decisões que foram tomadas ao longo do processo, mas quando eu falo de contratos, eu preciso tomar um cuidado maior no registro da execução. Por quê? Porque por muitas vezes é com esses registros que de fato ali eu vou estabelecer algum elemento que eu possa me defender caso aconteça alguma situação, de fato uma dúvida, por que foi feito dessa forma, por que foi tomada tal decisão, olha, o contratante estabeleceu isso na reunião tal, dia tal, está registrado em ata. Um processo, por exemplo, algo muito simples e que a gente tem que evitar ao máximo, um processo que a gente não localiza, por exemplo, e aí o processo foi retirado durante a execução por uma necessidade e não foi registrado. Então, para quem vai a responsabilidade de fato é quem está de posse daquele acervo, fazendo aquele tratamento, a empresa contratada, por exemplo. Então, a gente precisa se atentar bastante aos registros da execução. Eu retomo aqui, quando eu falo desse eixo, o registro da execução, a gente fala desde o bom e velho caderninho, até mesmo a adoção de sistemas para que eu possa fazer a gestão desse projeto como um todo, desse serviço que está sendo executado. Falando então desses 5 eixos que eu relacionei aqui agora, vou fazer aqui um apanhado. Os eixos são vistoria, projeto executivo, capacitação, produtividade e registro da execução. Pensando nesses eixos, eles estruturam os serviços. De fato, eu gosto bastante de trabalhar pensando nesses eixos, norteando as etapas de um projeto, de um serviço de gestão documental, norteada por esses 5 eixos. Eu digo que esses 5 eixos, se você observar, de fato, cumprir ali as tarefas, os requisitos de cada um desses eixos, nós teremos contratos eficientes. Eu chamo de contratos, serviços, projetos 5 estrelas, que é o que todo profissional, todo responsável técnico almeja, o que o órgão que contrata almeja. Então, um ponto importantíssimo para a gente começar qualquer serviço de gestão documental é um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico por quê? Pensando, conhecendo ali a situação desse meu acervo, eu consigo pensar na solução mais adequada. E nessa solução, inclusive, eu vou analisar se a execução, se é possível uma execução com uma equipe interna a essa instituição, ou se de fato a medida mais econômica, a medida mais eficaz para aquela situação, para aquele contexto, é, por exemplo, uma contratação, uma licitação, se for o caso de um órgão público. Então, eu entendo que para que eu tenha um serviço de gestão documental eficiente, de sucesso, uma execução de sucesso, eu parto de um bom diagnóstico. Lembrando, se a gente está falando aí, a minha fala vai direcionada para os 2 lados da mesa, como eu gosto de falar, para o contratante e para o contratado, e pensando nos 2 lados, os 2 lados estão envolvidos. Imaginem que quem vai contratar precisa desenhar a solução, precisa levantar custos, levantar tempo de execução. Quem vai ser contratado, no caso de uma contratação, então, ou para você executar, você precisa conhecer os requisitos, você precisa conhecer os riscos inerentes ali àquela execução, para que eu tenha um produto final de acordo com aquela necessidade inicial que foi diagnosticada, que foi levantada. Então, a vistoria, ela entra de fato como um momento aonde eu verifico já desse levantamento inicial
Vou falar aqui, vou dar o caso de uma licitação, que eu acho que fica de fato mais fácil. Então, imaginando uma licitação, a gente pensa várias empresas que elas precisam conhecer as condições daquele acervo, as condições, o produto que eu vou entregar, as condições aonde eu vou realizar, que equipamentos vão ser necessários. Então, imaginando isso, conhecendo esse cenário deste conjunto documental que será tratado, eu consigo precificar, eu consigo ter condições de, olha, esse objeto, o documento neste suporte, eu tenho expertise, eu tenho equipamentos para realizar. Então, conhecendo as especificações e realizando uma vistoria em loco, mesmo sendo facultativa, ela é extremamente relevante, é um momento riquíssimo para o esclarecimento de muitas dúvidas. A gente começa a ter aí um primeiro problema de comunicação que é muito comum. Está escrito algo, quem escreveu desejou comunicar algo, mas quem está lendo entendeu de uma outra forma. Então, embora a gente necessite ser bastante claro na especificação, é algo muito importante, com uma riqueza de detalhes que retrate fielmente a situação do acervo e o serviço que precisa ser executado, os resultados que a gente deseja alcançar com aquele serviço. De fato, ainda acontecem aí muitas falhas na comunicação, esse entendimento não é completo. Quando eu visualizo a situação do acervo, por exemplo, eu consigo visualizar e consigo pensar nos riscos, consigo pensar nos custos que vão estar envolvidos ali naquela licitação. Então, é importantíssimo que a gente realize a vistoria. Quando eu falo da vistoria, eu tenho que pensar em uma análise de riscos. Então, pensem em uma análise de riscos e imaginem também que eu vou ter que identificar se eu tenho capacidade para executar. Capacidade técnica, capacidade financeira. Eu preciso identificar como vai ser feito o pagamento, se eu vou precisar adquirir equipamentos e pensando inclusive no desenvolvimento interno desse serviço. Então eu preciso identificar riscos, identificar se eu tenho capacidade operacional, financeira, técnica para realizar esse serviço, bem como eu preciso ali já iniciar um mapeamento pensando no meu segundo eixo, pensando que, ok, passei da primeira etapa, no caso da licitação aqui nesse exemplo que eu estou trazendo, passei por uma licitação, fui a proposta vencedora, a minha empresa foi a proposta vencedora. Imaginem que o critério, por exemplo, seja menor preço, eu consegui de fato enxugar custos, tenho condições de executar aquele contrato, eu passo para o segundo eixo, que é o eixo do projeto executivo. Quando eu falo do projeto executivo, imaginem uma etapa maciça de planejamento. Aqui é o coração do meu projeto. Por quê? Eu já tenho que ter pensado previamente, então, nos custos que eu teria, já tenho que ter pensado previamente como que eu vou, de fato, realizar, materializar aquele contrato ali em uma execução e, de fato, pensando numa execução devida, correta do serviço que foi contratado. Por vezes acontece de contratado X e é entregue Y. E a gente tem problemas dos dois lados. Quem está contratando, um órgão público, por exemplo, que às vezes não sabe nem o que deve ser entregue, fez uma especificação que não foi completa, não conhecia, de fato não foi a fundo para entender qual é o serviço mais adequado para aquele seu cenário, para aquela sua situação. E eu tenho também do lado da empresa que, ou por uma questão de prazo, ou por uma questão de custos, entregou um objeto que não foi adequado. E aí, de fato, a gente vai ter futuros problemas, graves problemas, porque aquela documentação, às vezes foi um pagamento por algo que não foi realizado, algo que não deve acontecer, mas a gente precisa ter uma boa fiscalização. Inicia-se isso tudo aonde? Na elaboração de um projeto executivo. A minha sugestão é que esse projeto executivo seja de fato elaborado por quem vai executar, no caso da licitação, a empresa contratada. Por vezes, ele não é um instrumento que ele vai ser pago para elaborar esse documento, esse projeto executivo, mas ele é de ganhos imensuráveis. Por quê? Quando eu paro para escrever, quando eu paro para planejar essa execução desse serviço, eu ali já elimino diversos riscos, ali eu já padronizo diversas etapas, diversas atividades, desde atividades muito simples, como nomear um espelho de uma caixa, por exemplo, fazer uma descrição de um espelho, algo que por vezes pode gerar um retrabalho enorme
porque não foi feita em uma etapa preliminar de planejamento, não foi elaborado. Eu me refiro ao projeto executivo como a Bíblia de uma contratação, a Bíblia de um serviço, e que vai ficar, de fato, para momentos futuros, inclusive posteriores à finalização dessa execução desse serviço, que é importante que se saiba qual foi o padrão definido, qual foi o método de trabalho realizado. Isso futuramente pode trazer grandes informações valiosas, de fato, para o acesso do acervo, para a gente conhecer. Imaginem que às vezes a equipe que executou não é a equipe que vai permanecer nessa instituição. Então é muito importante o planejamento, essa etapa do projeto executivo, ok? Então esse é o segundo eixo, projeto executivo. Eu destaco ele como um instrumento riquíssimo, necessário. Por vezes a gente atropela a etapa do planejamento e ao final de um serviço a gente não sabe por que ele não deu certo. E a gente percebe que não foi realizado um bom planejamento para essa execução desse serviço. O terceiro eixo, eu digo que ele está muito atrelado ao projeto executivo, é o eixo da capacitação, e eu vou falar de riscos aí então relacionados à capacitação. A gente tem percebido no mercado, eu percebo em vários contratos, a baixa qualificação da equipe que vai executar, e claro que a gente sabe que na nossa área é difícil a gente montar um quadro, de fato, né, vou chamar assim, fixo, que a gente consiga passar pela execução aí, que fique ali um quadro coeso, um quadro cada vez mais capacitado de profissionais. A gente sabe que no caso de licitações, como eu trouxe aqui, a gente tem essa questão do baixo preço cada vez mais, né? De fato, os custos estão sendo ali mais enxutos e a gente percebe o que? Então, que a mão de obra, a equipe que vai de fato executar, ela por vezes é uma mão de obra de baixa qualificação. A remuneração é baixa, muitas empresas entendem que às vezes eu pagar por um posto de trabalho, uma remuneração muito baixa, eu vou ter ganhos, mas por vezes vejam que uma equipe desqualificada, sem essa qualificação necessária, sem uma capacitação que de fato ela consiga entender a situação, o que é para ser feito, algumas etapas, alguns conceitos de fato simples de gestão documental, se essa equipe não consegue entender, isso vai refletir na produtividade, isso vai refletir na entrega. Então, um risco quando eu penso em capacitação, nesse eixo capacitação, eu penso muito num cenário que a gente vê bastante, baixa qualificação da equipe. Se eu já sei que a mão de obra ela é inexperiente, ela não tem uma alta qualificação, eu preciso investir fortemente numa qualificação. Eu preciso ser criativo, eu preciso de fato entender qual é o nível, em que ponto essa equipe está tecnicamente, o que ela conhece, tentar, claro, fazer uma boa seleção, mas a gente sabe que os bons profissionais vão custar mais caro, vai ser uma mão de obra mais cara. Então, tentando chegar ao máximo, no melhor nessa composição dessa equipe, eu preciso definir qual é o perfil de cada posto, de cada etapa, o perfil desse profissional. Isso a gente vai fazer no projeto executivo. Vejam aí a importância desse eixo anterior. Esses 5 eixos, eles são muito importantes. Eu não tenho como dizer, tal eixo é mais importante que o outro. Cada eixo, em seu momento, ele tem ali a sua importância, tem ali a sua função. E eu preciso tratá-lo adequadamente. Então, o momento da capacitação, sabendo que eu tenho um risco muito alto de estar trabalhando com uma equipe de baixa qualificação, preciso investir então em capacitação. Preciso de fato me comunicar com essa equipe, preciso construir junto com eles, é a minha sugestão aí quando eu falo de capacitação, construir junto com essa equipe alguns guias, construir ali alguns instrumentos de consulta rápida para lembrar de uma padronização. Vou dar um exemplo aqui muito simples que eu vi acontecendo. Aconteciam muitos erros, parece às vezes a gente conta alguns cases e parece assim, falar, isso não acontece. E acontece. Eu vi uma equipe que tinha muitos erros na numeração em romanos, algarismos romanos. Quando aumentava ali o número de fato, né, dos volumes dos processos, eram processos com inúmeros volumes, de fato, e tinha que ser volume 1, volume 2. Quando chegava, às vezes passava dos 30 volumes, a equipe começava, alguns colaboradores começavam a se confundir e numeravam o volume de forma errada. Numa etapa posterior da conferência da qualidade do serviço, falava, cadê o volume tal? Está faltando o volume 29. Na verdade, tinha acontecido uma numeração equivocada, errada, porque eles não sabiam
usar o número romano? Qual é a forma quando você identifica que a sua equipe tem uma dificuldade, algo muito fácil de sanar? Como a gente resolve? Faz um papelzinho, pessoal, escreve um romano, dois em romano e cola na mesa, cola nessa estação de trabalho desse colaborador que vai fazer a numeração, por exemplo, porque é algo muito simples, ele precisa ter algo de consulta rápida, a gente precisa colocar elementos visuais para facilitar de fato a execução, para que eu tenha velocidade, agilidade e que eu tenha uma alta qualidade, que é o que a gente precisa quando a gente fala então dos serviços de gestão documental. Vejam que a gente tem aí sistemáticas, metodologias de baixíssimo custo, mas que eu preciso identificar quais são os gaps, quais são as dificuldades dentro daquele serviço que vai ser executado. Ok? Isso vai conferir uma boa execução, uma execução aí de qualidade. O próximo eixo que a gente tem para falar é o da produtividade. Um risco muito atrelado à produtividade é o atraso na entrega do produto, e a gente tem também produtos que não atendem ao especificado. São dois riscos muito presentes quando a gente fala do eixo produtividade. O atraso na entrega, por que acontece? Alguma das etapas ou várias etapas não são realizadas de acordo com o especificado. Eu devo ter sempre, quando eu falo de serviço de gestão documental, controle de qualidade. Vou dar um exemplo aqui simples também, quando a gente fala de digitalização. Quem está digitalizando, então a empresa que está digitalizando, a empresa contratada, nesse nosso exemplo, ela precisa fazer uma verificação da qualidade de 100% do que foi digitalizado. É claro que quem está contratando, esse eu entendo ser muito razoável que ele faça uma verificação da qualidade dessa digitalização por amostragem. Mas a empresa que vai fazer a entrega, ela precisa primar pela qualidade. A etapa da captura é uma etapa sensível, podem ter erros, podem vir com ruídos na imagem, alguma distorção, algo que, com algumas configurações automáticas que os scanners modernos já possuem. Eu sei que o Pablo Soledade traz aí sobre digitalização, então falando um pouquinho, ligando um pouquinho aqui com a palestra dele, existem muitos recursos, mas às vezes acontecem falhas no uso desses recursos, acontecem falhas humanas, e um bom controle de qualidade é que vai garantir de fato a eficiência de todo esse serviço que está sendo prestado, no caso aqui que eu trouxe da digitalização. Então, o atraso ocorre por quê? Às vezes o que você planejou não está condizente à realidade, as etapas demoram mais, aquela meta estabelecida não é possível de ser atendida com os recursos que a equipe tem, seja pela composição da equipe, pelo número de colaboradores, seja pelos equipamentos que estão ali disponíveis. A gente tem muitas variáveis para que eu não atinja aquele prazo determinado para a execução de um serviço como um todo ou de uma etapa. Eu preciso estar atenta, eu preciso ter indicadores, eu gosto bastante de trabalhar com indicadores, eu preciso ter indicadores para que eu acompanhe um indicador alertando que tem algo que não está conforme o que foi planejado, a gente consiga se debruçar sobre aquele contexto, identificar e resolver o problema, para que isso não perdure durante toda a execução e não traga esse atraso. De fato, a gente vê que, por vezes, um atraso, ele tem prejuízos, inclusive financeiros, quando eu falo de uma contratação, passando ali do nível do acordo de serviço, que muitas contratações devem prever. Para quem não conhece, são faixas que eu tenho ali, quem está contratando dispõe faixas de aceite, e que ele, à medida que o serviço vai caindo a qualidade, acontecem descontos financeiros no pagamento daquela ordem de serviço, daquele conjunto, daquele mês, aí vai depender da forma que foi executado. Mas é importantíssimo que estejamos atentos à execução, tenhamos estabelecido metas e a gente tenha indicadores. Isso vai, de fato, mitigar esse risco do atraso na entrega do produto. O outro ponto que eu trouxe foi a execução indevida do serviço. Se eu não tenho ali um bom planejamento, então um bom projeto executivo, se eu não tenho uma equipe capacitada, eu posso ter uma execução indevida do objeto. E aí eu não executei, eu não estou entregando o que eu fui contratado para entregar. E eu posso ter uma recusa, um não aceite, tendo uma boa fiscalização. Então é importantíssimo que quem está contratando estabeleça checklists, estabeleça formas de
fiscalizar, de estar acompanhando ao longo da execução desse serviço que está sendo prestado. Se eu estou ali acompanhando muito próximo essa execução, rapidamente a gente consegue identificar se está havendo uma falha. É claro que vai haver o retrabalho para corrigir esse período, esse pedaço do serviço que teve essa execução aí equivocada, errada, indevida, mas o restante não fica comprometido. Eu consigo, às vezes, tomando algumas medidas, trazendo mais agilidade ao processo, eu consigo, de fato, retomar aí e ter aí, então, esse eixo da produtividade sob controle. Vou chamar dessa forma, de fato, eu vou conseguir ter produtividade, entregar um produto de qualidade e, claro, eu preciso pensar na sustentabilidade, como eu chamo do contrato, a sustentabilidade financeira. Eu preciso ter um contrato financeiramente viável, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Então, a gente precisa bastante, lá na etapa ainda do planejamento dessa contratação, da execução de um serviço, eu preciso pensar qual é a melhor forma que eu consigo fiscalizar, qual é a melhor forma que eu consigo particionar e acompanhar a entrega para verificar se ela está acontecendo de forma satisfatória, ok? O nosso último eixo que a gente tem é o eixo do registro da execução. Como eu falei na introdução aqui dessa minha fala, ele é um ponto importantíssimo, por vezes relegado, e a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa orientar a equipe que está em campo para que ela saiba fazer os registros. Eu digo que a gente precisa ter muito cuidado e registrar tudo que saiu do normal, saiu do padronizado, saiu do que tinha sido acordado. Eu preciso fazer um registro, eu preciso registrar se teve indisponibilidade, algum fator externo, um fator de greve que impossibilitou que os funcionários chegassem, greve de ônibus, por exemplo, alguma situação aí de calamidade, alguma questão, né, fenômeno da natureza, alguma falta de energia no local de execução. Esses pontos eu preciso registrar quando aconteceu, por quanto tempo perdurou. Eu preciso, importantíssimo, que para todos os registros eu tenha as duas partes cientes. Então, a parte que fez o registro, ela está ciente, ela está fazendo o registro, e a outra parte envolvida, contratante, contratado, o gestor e a equipe ali, o responsável técnico por essa execução, que essas duas partes aí dessa prestação desse serviço de gestão documental estejam cientes do que está acontecendo. Vou dar novamente aqui um exemplo de um contrato, de uma licitação, por exemplo. Eu devo ter, é muito recomendável que eu tenha ali previstas algumas penalidades, até para que isso mantenha a equipe, quem está executando, quem foi contratado, bastante diligente na qualidade, na boa condução de uma execução, de um serviço de gestão documental. O nosso objeto, é importante que todos entendam, quando eu falo de serviço de gestão documental, desde de um procedimento simples, que é a guarda de um acervo, até a digitalização, que hoje eu já considero algo assim mais arrojado. Por quê? Pensando no novo decreto da digitalização, que permite que eu elimine documentos, né? Documentos, claro, que não são de guarda permanente. Então, documentos que não têm a destinação guarda permanente, está previsto, se a digitalização foi feita de acordo com o que especifica o decreto, eu posso eliminar. Entendam que, se eu não fizer as etapas corretamente dessa digitalização, não fizer uma boa captura, não verificar de fato se a indexação está correta, se aquela imagem está completa, todo o processo, se eu não tiver ali todos os requisitos atendidos, pode acontecer de eu ser eliminado um documento e ele depois não estar ali disponível e ainda está durante, né, a sua vigência, não ter ainda cumprido o seu prazo de guarda. Então, eu faço sempre uma analogia nos meus cursos, nas minhas capacitações, eu digo que o documento é o nosso paciente. Você pode mandar um paciente, né, que de fato está cometido de uma doença seríssima para casa, falando, é gripe, seu diagnóstico é gripe. Você não tratou adequadamente o seu paciente. Então, a gente precisa verificar, é algo muito sensível, como eu disse, o nosso objeto, ele traz, por vezes, de fato, eu não consigo recuperar, eu não consigo remontar aquele processo, se ele foi destruído, se ele foi eliminado, se não foi feita uma boa captura, se não foi feita a classificação adequada. Por vezes, se não foi feito a identificação da localização do simples local de guarda desse documento, eu posso não conseguir recuperar
essa informação, esse documento que pode ser necessário para resguardar um direito. Então vejam que nós precisamos tratar com muita seriedade, ter um comprometimento muito alto e de fato estar atento a todas as evoluções que a nossa área, que a tecnologia tem passado e tem nos permitido, claro, melhorar o nosso desempenho, mas a gente precisa estar atento, utilizar isso. Eu gosto muito de utilizar a automação nos serviços de gestão documental, isso vai trazer uma rapidez, mas eu preciso, repito aqui, eu digo que o coração, então, dessa prestação de uma boa execução é o planejamento. Gosto bastante, estabeleci então esse método dos 5 eixos de serviços, de contratos de gestão documental. Eu acredito que quando a gente pensa então nesses eixos, vejam, eu passei com vocês aqui cada eixo e alguns riscos. A gente tem inúmeros riscos relacionados a cada eixo. Eu preciso conseguir ter essa visão. O que eu quis trazer aqui foi uma ótica, pensando nos eixos, uma ótica de gestão de riscos, para que a gente consiga se antecipar, a gente consiga estabelecer os melhores procedimentos para aquela situação, para aquele contexto, para as possibilidades que o órgão, que a instituição dispõe, ok? Fico à disposição para dúvidas, à disposição para que a gente se conecte aí nas redes sociais. Gostaria de fazer um convite, conheçam o Clube da Gestão Documental. O Clube da Gestão Documental é um espaço para que a gente interaja, para que a gente descubra, conheça oportunidades e troque conhecimentos sobre a nossa área da gestão documental. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada!